Agora vamos estudar algo de primordial importância. Sem isso aqui fica muito difícil acertar as questões, ou a maioria das questões que caem em concurso referente, né, ao assunto raciocínio lógico, tá? Olha só, presta atenção, hein? Equivalência lógica. Esse é o símbolo de equivalência lógica. Tem os dois risquinhos aqui no meio, tá? Por isso não dá para confundir ele com o C e somente C, né? O bicondicional, tá? O bicondicional é um risquinho só. O bicondicional é assim, ó. Ó, um risquinho só aqui no meio, tá vendo? Ó, aqui tem dois, ó. Tá? Então cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Tá? Equivalência lógica. Duas proposições serão logicamente equivalentes quando forem compostas pelas mesmas proposições simples e possuírem resultados idênticos nas respectivas linhas de suas tabelas verdade. Quando eu pegar, né, duas proposições como essa aqui, ó, condicional de P e Q, P condicional Q, e essa aqui, ó, negativa de Q condicional com negativa de P. Aí se eu pegar essas duas proposições, são proposições compostas, tá vendo? Elas são formadas pelas mesmas proposições simples, P e Q. Pode ver, ó, P, Q, aqui também, Q, P. As mesmas proposições simples. E se eu fizer a tabela verdade dessa, e fizer a tabela verdade dessa, e o resultado final for o mesmo, a mesma sequenciazinha, no caso aqui, ó, se você começar P com VV, FF, depois Q com VF, VF, o resultado final para isso aqui vai ser esse aqui, ó. Quer ver, ó? Vai ser esse aqui, ó. Vai ser VF, VV. Pode fazer a tabelinha, a gente já fez várias vezes. O resultado final vai ser VF, VV. Se você fizer na mesma tabela, entende? Com as mesmas linhas, tudo bonitinho. Você continua a mesma tabela que você fez para isso aqui. Você continua ela do lado direito. Eu não aconselho a fazer duas tabelas diferentes. Eu aconselho a fazer essa segunda fórmula na continuidade da mesma tabela. Se você fizer isso, para essa fórmula você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. VFVV. Então veja bem, as duas tabelas verdade, e fica tranquilo que a gente vai fazer um monte de vezes isso agora, tá? Pode ficar sossegado, isso aqui é só para eu te explicar a introdução do assunto. A ideia da equivalência lógica. Meu, vamos fazer um monte de exemplos, fica sossegado. Mas se você fizer essa tabela, né, e na continuidade dela, fizer essa formulazinha aqui, ó, essa segunda proposição, você vai perceber que os valores finais, ó, V, F, V, V, vão ser idênticos. Então, se isso acontecer, né, e vai acontecer aqui, já é um exemplo pronto meu, se isso acontecer e vai acontecer, eu posso afirmar que essa aqui é equivalente a essa aqui, né? Essa proposição aqui é equivalente a essa, né? Logicamente equivalente ou só equivalente. E outra coisa, tá? Algumas questões, a título de simplificação, usam o sinal de igual aqui. O sinal de igual, tá? Então, fica ligado. Se eles usarem o sinal de igual, né? Se eles disserem que isso é igual àquilo, eles estão querendo dizer que elas são logicamente equivalentes, tá? Então, a ideia é essa. Você faz a tabela verdade das duas, dessa e dessa. Se der exatamente os mesmos valores nas mesmas posições, VF, VV, VF, VV, por exemplo, elas são logicamente equivalentes, tá? Ou seja, dizer isso, por exemplo, é a mesma coisa na lógica que dizer isso. Verifique se as sentenças proposicionais abaixo constituem uma equivalência lógica. Então, o que a gente vai fazer para analisar se é uma equivalência lógica ou não, né? A gente vai fazer a tabela verdade de ambas. Se a tabela verdade tiver exatamente os mesmos valores nas mesmas linhas, né, é uma equivalência lógica. Se não ocorrer isso, não é uma equivalência lógica, ok? Bom, temos aqui, ó, condicional entre A e B, né? E aqui a negação de A ou B, certo? Será que dá a mesma tabela? Vamos fazer então, amiguinho? Presta atenção. Ó, é legal você colocar as duas, né, as duas proposições, tanto essa quanto essa outra aqui, ó, na mesma tabela, entende? Na mesma tabela. Eu não aconselho a fazer duas tabelas distintas. O legal é colocar na mesma, até para poder comparar aqui, ó, de forma mais efetiva, tá? Agora vamos começar. Olha só. A gente pode fazer VVFF, né? Não é assim que a gente aprendeu? B, aí vai alternando, né? VF, VF, não é verdade?
Tá, como é que é o condicional? Vamos fazer um filho. V com F da F, né? Então, ó, V com F da F, V com V da V, F com V da V e F com F da V. Não é assim que a gente aprendeu? Tá, agora eu vou fazer a negação de A ou B, né? A disjunção inclusiva, o ou, lembra disso, né? Tá, a negação de A como é que é? O A tem valores VV, FF. A negação de A vai ter FF, é tudo invertido, né? Ó, FF, VV, não é? VV, certo? B, eu vou repetir B, não precisaria repetir B, mas eu vou repetir, ó, VF, VF. VF, VF. Tá? Então agora, a negação de A ou B é para associar esse com o conectivo OU aqui no meio. Como é que é o negócio do OU? O OU só vai ser falso se ambos forem falsos, não é assim que a gente aprendeu? Então olha aqui, ó. F com V, V. F com F, F. V com V, V. V com F, V. Olha só. Exatamente, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Essa proposiçãozinha aqui, ó. Deu VFVV. E essa aqui deu VFVV. As duas, tanto essa proposição quanto essa, elas são compostas por A e B, as mesmas proposições simples, e elas apresentaram os mesmos valores, ó, VV, FF, nas mesmas linhas da tabela verdade. Por isso, eu posso afirmar com certeza que essas duas proposições são equivalentes. Então a resposta final para nossa pergunta, ó, verifique se elas constituem uma equivalência lógica. Elas constituem uma equivalência lógica. Resposta, sim. Ó, constituem. Ok, galera? Então é assim que você tem que ver, tá? Você tem que fazer a tabela verdade. Eu aconselho a colocar na mesma tabelinha as duas proposições para poder comparar e não se confundir, tá? Essa é a minha dica para você. Então sempre que falar em equivalência lógica, né? Essa é a ideia. E às vezes aparece na forma de um texto, né? E aí você tem que saber analisar. A gente vai fazer exemplos assim para você também, tá? Fica tranquilo. E na matemática, né? Na lógica proposicional, o que ocorre aqui é o seguinte. Falar isso aqui, ó, se A então B, ou falar não A ou B, é exatamente a mesma coisa. São duas formas diferentes de falar a mesma coisa, certo? De dar a mesma ideia. Isso é uma equivalência lógica, joia? Nós vamos ver isso, como eu falei, daqui a pouquinho na forma de texto também, tá bom? A proposição composta P condicional com P e Q é equivalente à proposição? Pois é, eu tenho que analisar o que nessa questão? Eu tenho que fazer a tabela verdade dessa proposição aqui e eu vou ter que fazer a tabela verdade até encontrar a proposição que dê a mesma tabela verdade daquela ali de cima. Isso que tem que ser feito, tá? Então olha só. Vamos primeiro fazer a tabela verdade disso aqui, ó. Pode ser? Vamos lá. Ó, proposição P. Como é que a gente faz? V, F, F. A proposição Q vai alternando. VF, VF, né? Aí eu fiz P e Q, porque é para fazer o condicional de P com isso, entende? O P já tá aqui, ó. Então P e Q. Como é que é o negócio do E? O E é assim, ó, ele só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros, não é assim? Então V com V vai dar V, aqui vai dar F, F e F, né? Ó, V com F dá F, F com V dá F, F com F dá F. Agora o condicional é para fazer o condicional de P, que é essa primeira coluna, com P e Q, que é essa aqui, ó. Condicional entre essas duas aqui, tá vendo, ó? Ó, essa e essa. Como é que é esse condicional? V com F dá F. Vamos fazer um filho, lembra isso, ó. Então V com V, V, V com F, F, F com F, V e F com F, V, certo? Ó, F com F, F com F, V com F, V com V. Ok? O resultado final disso aqui foi VF, VV. Agora, vamos analisar a primeira hipótese, a primeira alternativa. A primeira alternativa fala em P ou Q. Bom, P ou Q. Vamos fazer aqui, ó, bonitinho, tá? Se não for, a gente apaga, né? Deixa eu fazer com uma outra cor aqui, ó. Pode ser com vermelho. P ou Q. É para analisar o P ou Q. V com V. No OU, como é que é o negócio do OU? V com V dá V. V com F dá V. Já posso eliminar. Ó, tem que dar a mesma coluna que tá aqui, ó. VF e VV. E aqui já deu V, ó.
já não bateu. Então a equivalência com certeza não vai ser P ou Q, não é essa. Vamos tentar outra. Apagamos essa aqui, certo? Tem que dar VF e VV. Qual é a segunda opção que a gente tem ali? Vamos ver? A segunda opção é P e Q. Vou analisar P e Q agora, né? Ó, a conjunção P e Q. Como é que é o negócio do E? Vamos lá. V com V, V. V com F, F. F com V, F. Já não bateu. As duas primeiras, ó, V e F deu certo. Aqui já não deu, ó. Aqui é V, ali deu F. Então não é P e Q. Então a B está eliminada, certo? Aquela que for, né, equivalente tem que dar exatamente a mesma tabela verdade. Vamos para a alternativa C, não é verdade? Vamos lá, voltando. C é só P. Só P. Ó, P já está pronto aqui, ó. Não precisa fazer de novo. P. A proposição P é VVFF. E aqui, ó, é VF e VV. Pode ver que não bate, ó. Ó, esse aqui tem F e aqui tem V, ó. Então não é P. Tá errado também. Nossa, será que vai ser a última? Não P ou Q. Não P ou Q. Vamos ver então? Não P ou Q. Olha lá. É a negação de P. Então vamos fazer uma coluna aqui para negação de P. Negação de P é assim, ó. Se aqui é VVFF, a negação tem todos os valores trocados. Aí fica FF, VV. Não é isso? Ó, a negação de P. Aí é negação de P ou Q, não é? É para comparar essa aqui com o Q e o conectivo ou no meio. Como é que é o negócio do ou? O ou só vai ser falso se ambos forem falsos, não é assim que a gente viu? Então, ó, negação de P ou Q. Então, é essas duas colunas, ó. V com F dá V, F com F dá F, né? V com V dá V e F com V dá V. Olha só, perceba. Ó a sequência da proposição que ele deu. VF e VV. Ó a sequência dessa aqui. Negação de P ou Q. VF e VV. Veja, tem todos os valores iguais nas respectivas linhas da tabela verdade. Então eu posso afirmar que a proposição equivalente é essa aqui. Negação de P ou Q. A alternativa correta é a alternativa D. Aqui, ó. Essa aqui. Agora, nós vamos pegar frases, certo? Frases e trabalhar a equivalência proposicional a partir delas. Nós vamos transformar essas frases em proposições compostas, tá? Para alguns, essa é a parte mais difícil da lógica. Vamos com calma, você vai entender numa boa, tá? A gente vai fazer isso mais vezes, não só nessa aula, mas como nas aulas que vêm adiante também, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Vamos lá, ó. Se sou responsável, então sou um bom profissional. Você está vendo aqui a utilização do se e então, né, que é o condicional? Beleza. Então temos duas proposições. Tem que ter a habilidade de perceber isso, tá? A primeira proposição é sou responsável. E a segunda proposição é a que vem depois do então aqui, ó. Sou um bom profissional, ok? Então a primeira proposição, sou responsável, eu vou chamar de P. Proposição P, sou responsável. A segunda proposição, sou um bom profissional, eu vou chamar de Q. Q, sou bom profissional, ok? Ou um bom profissional, tanto faz, né? Então P é sou responsável, Q, sou um bom profissional, perfeito? Como é que ele ligou ali na proposição inicial, a dele, a do texto? Se sou responsável, então sou um bom profissional. P condicional com Q. Ó, se sou responsável, então sou um bom profissional. É isso aqui, ó. Aí, ele deu 5 alternativas para ver qual dessas frases aqui é equivalente àquela que está ali em cima, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essas frases aqui, ó, em proposições, tá? Viu? Depois eu vou ensinar uma técnica mais rápida para essa questão específica, porque ela é muito usada em concursos. Então, para esse modelinho, para um outro modelinho, que eu vou chamar de equivalências da condicional, eu vou ensinar uma técnica mais rápida, tá? Mas é só para esses casos específicos, porque eles aparecem muito. O caminho padrão é fazer o que eu estou fazendo aqui. Em qualquer situação que apareça,
fazendo isso aqui, você vai acertar a questão. Então isso aqui é mais garantido, tá? O jeito que está sendo feito aqui é mais completo e melhor, mais garantido. Se sou um bom profissional, então sou responsável. Como é que fica isso na forma de proposição? Se sou um bom profissional, é a que. Então sou responsável. Então é que condicional com P, certo? Será que isso é equivalente a isso? A gente vai ter que ver isso, né? A segunda, sou um bom profissional, se e somente se sou responsável. O se e somente se, o bicondicional, né? Sou um bom profissional. Cadê o sou um bom profissional? É o quê? Que, se e somente se, P. É essa formulazinha que está na alternativa B. A C, se não sou responsável. Não sou responsável é uma negação, né? Então o que é? É a negação de P, tá vendo? Então não sou um bom profissional. Então essa também é a negação de quê? Então é a negação de P condicional com a negação de quê? Certo? É o que está escrito aqui. Não sou responsável, então é a negação de P. Negação de P. Se somente se, então bicondicional. Não sou um bom profissional, então é a negação de quê? Então é a negação de P, bicondicional com a negação de quê? E a última. Se não sou um bom profissional, não sou um bom profissional é a negação de quê? Tá aqui, Então não sou responsável. Então condicional com a negação de P, certo? Qual dessas é equivalente a essa que está ali em cima? Adivinha o que a gente vai fazer? A tabela verdade, de uma por uma, até descobrir qual que dá a mesma que aquela ali. Mas a gente já pegou o jeito, né? Já fez um monte de vezes, agora é tudo mais rápido aqui, não é verdade? Vamos lá então. Eu só comecei a tabela, né? A proposição P, a proposição Q e o condicional, que é essa aqui. Então vamos construir essa tabelinha aí, tá? Começando aqui o nosso esqueminha. Como é que a gente aprendeu? VV, FF, não é verdade? E ali, vai alternando. VF, VF. Como é que é o negócio condicional? Condicional é, vamos fazer um filho, V com FF. O resto é V, né? Tá aqui. Vamos analisar a primeira agora. Q condicional com P. Quando eu vou fazer Q condicional com P, eu tenho dificuldade de olhar de trás para frente. Eu gosto de colocar o Q na frente e o P atrás para analisar. Se não fizer isso, confunde. Isso é minha opinião. Se você consegue olhar daqui para cá, beleza? Já faz a respostinha ali. Eu não faço assim, tá? Eu gosto de colocar o Q na frente. V. Aí eu só copio VF, VF. Só para não confundir, entende? O P, VV, FF. Como tá aqui, VV, FF. Agora eu faço o condicional. V com V da V, F com V da V. E não preciso nem continuar. Q condicional com P, né? Não preciso nem continuar, A primeira deu V aqui, Tem que bater com essa aqui, tá vendo, Essa aqui, Tem que dar igual a essa coluna aqui. Tá vendo? Não deu, A primeira deu V, né? A segunda deu V e aqui é F, Eu não preciso nem continuar. Não é a alternativa A. E se as outras derem iguais? Não tem essa. Para ser equivalente, todas as linhas têm que fechar iguais. Uma fechou diferente? Não é equivalente, tá? Então, pode apagar porque não é a A. A B eu nem vou apagar o Q e o P porque eu vou usar aqui, tá? A B é o bicondicional entre Q e P, né? Como é que é o negócio do bicondicional? É o C e somente C. O que acontece aqui, É V com V da V e F com F da V. O resto da F, não é assim? Então aqui, V com V da V e F com F da V. O resto da F. Olha só. Quase deu. Só não bateu por causa da terceira linha. Aqui é V, ali é F, Certo? Então também não é essa, tá? Essa também está eliminada, tá? Tá, vamos para C. Negação de P, condicional com negação de Q. Bom, temos que fazer a negação de P e a negação de Q. Agora eu vou apagar isso aqui porque, né, isso aqui vai atrapalhar a gente, né? Vamos fazer agora bonitinho a outra alternativa. Negação de P. Vamos botar aqui. Aí a negação de Q. E aí vamos ver, se a proposição P é VVFF, a sua negação vai ficar FFVV. É para trocar os valores aqui, né? A mesma coisa com a negação de Q. FV, FV. FV, FV.
eu já coloco na ordem, né? Para analisar daqui para lá. Então, negação de P condicional com negação de Q. Então, tá aqui, ó. Negação de P condicional com negação de Q. Vamos fazer, então, ver se fica certinho. Como é que é o negócio da condicional? Vamos fazer um filho. V com F dá F. Ó, então aqui dá V, F com F. F com V dá V. Ei, já deu errado. Ó, aqui era para ser F, tá vendo? Ó, aqui deu V. Então, eu já posso afirmar que não é essa. Tem que bater todas elas, né? Então tá eliminado essa resposta também. Nossa, estamos chegando longe já, né? Ó, a negação de P bicondicional com a negação de Q. Tá bom? Aí muda. Bom, é bem fácil. É só botar mais uma flechinha ali, né? O bicondicional. É só botar a flechinha pro lado de cá também, ó. Aqui, pronto. Agora virou um bicondicional. Como é que é o bicondicional? F com F dá V e V com V dá V. Então F com F, V. Aqui F. Aqui F, né? Porque F com V e V com F dá F e aqui dá V. Bateu? Não, né? Ó, aqui deu diferente, ó. Aqui é V, ali é F. Então, a gente agora não tem mais jeito, né? Vai ter que ser a última. Vai ter que ser a última. Negação de Q, condicional com negação de P, tá? Eu já vou te adiantar. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar uma técnica, tá? Que você vai só olhar essa questão e já vai saber qual é a certa. Mas é como eu falei, é uma técnica assim meio que funciona nesse caso só. Mas como ele é muito usado, né, vai ser interessante pra gente saber isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer a última então para mostrar para você que essa última é a resposta certa e que ela vai fechar a tabelinha verdade, né? O legal é saber fazer isso aqui, tá? Então, vai lá, negação de Q. É só trocar os valores, fica FV, FV. Agora a negação de P. Negação de P. Ó, FF, VV. Agora faz o condicional. Negação de Q, condicional com negação de P, né? Essa é uma das equivalências da condicional. A negação do consequente pelo antecedente. Já vou falar isso para você. Então, lá, ó. F com F, V. V com F, F. F com V, V. V com V, V. Pode perceber, ó, certinho, ó, a mesma coluna bonitinha da tabela verdade, todas as linhas têm os mesmos valores e eu posso afirmar com certeza que a alternativa E é a equivalência lógica que a gente está procurando. Então a resposta certa encontra-se na alternativa E. Vai ficar meio bagunçado, mas essa aqui, ó. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Isso é equivalente ao que está ali em cima. Entendeu?